Certo, então, pessoal. Então, esse aqui é só um videozinho curto para falar de algumas considerações finais aí que tivemos a partida a nossa primeira partida do Arkham Horror Card Game, o cenário A Assembleia, que acabou, né, com a gente conseguindo derrotar o sacerdote Carniçal, certo? Então, como vocês puderam ver, então é um jogo bem interessante que dá para ser jogado sozinho ou em grupo, ou dá para você simular um jogo em grupo, certo? E a única coisa, uma das únicas regras que a gente não utilizou durante a nossa partida foram as regras relacionadas a... Uma das poucas, né, mas das mais importantes a que a gente não utilizou foram as regras relacionadas às cartas de fraqueza. Então, aqui, né, vocês podem ver, mostrar algumas coisas aqui. O jogo ele tem aqui o manual, né, da campanha, né, tem aqui as regras do jogo em si e um guia de referência que detalha mais esse livro verde aqui, né? Isso aqui é o guia da campanha, né, que guia você durante a campanha. Então, por exemplo, as cartas de fraqueza, se a gente for ver aqui, procurando, né, por exemplo, essa fraqueza aqui que é a hipocondria, certo? Você pode ver que está escrito nela traição. Ela funciona como uma carta do mito, só que a única diferença é que quando você compra ela, você tem que fazer tudo o que está aqui, certo? E aí na próxima partida, se for o caso, vamos explicar melhor como é que funcionam as cartas de fraqueza, certo? Outra coisa que eu não sei se eu expliquei bem no fim do jogo anterior, né? É claro, o pessoal que vai entrar na campanha de crowdfunding e vai dar a contribuição lá para poder votar no canal sobre algumas decisões que acontecem entre jogos, como nesse jogo, por exemplo, em que o Roland Banks tem que decidir se queima ou não a casa dele, né? Porque a Lita Chandler, no fim da história, pediu que o Roland Banks queimasse a casa dele porque o lugar estava infestado de carniçais, certo? Mas uma coisa que sempre vai acontecer entre uma partida e outra, e dependendo também do que o pessoal escolher, né? As resoluções elas estão aqui neste folheto, né? Nesta parte aqui, né, de que dependendo do que as pessoas escolherem, eu vou ter que realizar algumas ações daqui, certo? Você vai alterar os decks, certo? Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui uma carta da classe de Guardião que eu não usei, certo? Acho que aqui não tem nenhuma. Tá, estou só procurando aqui um exemplo para mostrar para vocês de algo importante que vamos ter na próxima partida, certo? Por exemplo, observem o canto superior esquerdo ali embaixo do custo, essa carta aqui que é um distintivo policial, certo? Vocês veem que tem 2 pontinhos, isso significa que esta é uma carta de nível 2, certo? Então o que acontece? Quando você vai entre as campanhas, né, você vai contabilizar quantos pontos de experiência o seu personagem tem para gastar, e aí você vai tirar uma carta que está no seu deck e colocar esta no lugar. Para isso você gasta 2 pontos de experiência que correspondem aqueles pontinhos embaixo do 3 ali, certo? As cartas elas podem ir do nível 0 ao 5, né? E então
Essa carta aqui seria, em tese, uma carta mais forte, com efeitos mais elaborados, certo? Que tem possibilidade de nos ajudar melhor na próxima campanha. Isso de acordo com a estratégia que a gente escolher para o nosso baralho, certo? Então é basicamente isso que vai acontecer. As pessoas vão votar na resolução, a resolução vai ter alguns efeitos, certo? Que você anota aqui atrás nesta ficha. Na verdade, não nesta ficha aqui, você pode imprimi-lo, fazer um xerox dela para não rasurar a original que vem com o jogo, certo? E aí você vai modificar o deck de acordo com os pontos de experiência, o que depende da resolução e depende também dos pontos de vitória que você conquistou investigando locais no jogo e derrotando alguns inimigos, que nem o próprio Sacerdote Carniçal, que valia 2 pontos de experiência, né? O Sacerdote Carniçal valia 2 pontos de vitória ou experiência, e o Sóton valia 1 ponto. Então a gente pode contar que pelo menos vamos ter cada um dos personagens vai ganhar 3 pontos de experiência no mínimo, mas pode haver mais pontos de experiência dependendo da resolução. Isso vai ser uma surpresa. Eu espero que as pessoas votem lá no crowdfunding, né, que as pessoas entrem na campanha e votem para a gente ver aí o que o pessoal gostaria de ver acontecer, certo? Seria mais isso então que faltou, certo? É um jogo de campanha, né, que segue essa dinâmica onde o resultado de um jogo influencia no próximo, certo? Só para dar um exemplo para vocês, eu vou ler uma resolução que não vai acontecer, certo? Aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, certo? A resolução, no caso, vamos ver uma coisa. A resolução, eu acho que é a resolução 3. Isso, a resolução 3, que é no caso em que a agenda chega no fim, certo? Isso aqui não é uma das resoluções possíveis do jogo, tá? Mas essa aqui é só uma resolução que o jogo poderia ter tido se a gente tivesse avançado até o fim da terceira agenda, né? Nós só chegamos até a segunda agenda no gameplay, playthrough, certo? Então diz aqui, resolução 3, né? Vocês correm até o corredor para tentar encontrar um caminho para fora da casa, mas a barreira escaldante ainda está bloqueando a passagem. Presos à horda de criaturas ferozes que invadiu a casa, se aproxima e vocês não têm para onde correr. Anote no registro da campanha que Lita foi forçada a encontrar outros para ajudar sua causa, né? Então no registro da campanha aqui você anota este fato, entre aspas, né? Que a Lita teria sido forçada a encontrar outros para ajudar sua causa. Anote também no registro da campanha que sua casa ainda está de pé, então é claro, nessa resolução ruim a casa ainda estaria de pé. Anote no registro da campanha que o Sacerdote Carniçal ainda está vivo, tá? O que não é o caso, porque a gente matou ele no nosso playthrough. Aí diz aqui que cada investigador que não renunciou está morto, certo? Ou seja, o investigador morto significa que você não vai poder utilizar aquele investigador na próxima partida. Você tem que escolher um outro investigador. Se não houver investigadores suficientes para continuar a campanha, ela acaba e os jogadores perdem. No caso, vamos dizer que o jogo base tem 5 investigadores para você jogar e você não tem outra expansão. Então vamos dizer que morreram 2 investigadores, certo? Então teria mais um, né, para substituir aquele.
né? Ficaria um D4, ficaria um para 3. Nesse caso, então, a campanha seria perdida instantaneamente, certo? O jogo, ou seja, não teria mais campanha, o jogo acabaria. Caso contrário, avance para o próximo cenário. Cada jogador cujo investigador foi morto deve escolher um novo investigador da reserva de investigadores disponíveis. Consulte as regras completas sobre investigadores mortos na página 13 do guia de referência, ou seja, este livreto aqui. E se o investigador líder foi morto, escolha o investigador para receber a carta Lita Chandler, certo? O investigador escolhido pode incluir essa carta em seu baralho. Essa carta não conta para o tamanho do baralho dele, certo? Então, por exemplo, se o investigador líder foi um dos mortos nessa resolução aqui, né? O investigador, só um momento. Cada investigador que não renunciou está morto. Só um momento, pessoal, que eu me confundi numa coisa aqui. Receber a carta Lita Chandler. Ah, sim, claro, né? Então, o investigador líder, nesse caso, receberia a carta da Lita Chandler, mas se o investigador líder foi morto, outro, né, poderia incluir a carta Lita Chandler no seu deck, independente das restrições do personagem que a gente falou lá no primeiro vídeo, certo? Então esse é um exemplo de resolução, né? Eu já vou adiantar aqui que vai ser a resolução 1 ou a resolução 2, dependendo do que for votado pelo pessoal, certo? E então é isso. Eu aguardo então vocês aí para o próximo vídeo, onde nós vamos começar a campanha do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Certo, gente? Deixe nos comentários se vocês estão gostando do canal, do conteúdo, se vocês têm sugestões, certo? E eu estou todo aberto a sugestões para melhoria. E é isso então, gente. Colaborem com o canal se vocês puderem, quiserem, deem um like, deem aí o seu joinha para se inscrevam, né, e o sininho para receber notificações do YouTube. E é isso, pessoal. Até então, o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. Foi!